O homem continuou se concentrando em defendendo-se de equipamentos inimigos, enquanto corpos de outros assaltantes estavam por perto. Cal viu um de seus... O subordinado foi atingido no estômago. Com um golpe, vários homens sofreram ferimentos semelhantes, gritando de dor, observando com alarme o que estava acontecendo. Cal, com suor frio no rosto, não queria acreditar que era possível. Enquanto Frei estava cercado por bolas mágicas, continuou matando os assaltantes, um a um, com um poderoso ataque de fitas brancas. O capitão deles gritou alto, observando a grande quantidade de poder de fogo, e perguntando diretamente ao mago como ele usava tanta energia de uma vez. Exausto, Carlos parecia assustado, porque não entendia como usaria magia. Por tanto tempo, o Frei de cabelos longos estava ali, no ar, palmas estendidas. Ele virou as costas para o chão, enquanto seus olhos brilhavam com luzes azuis. Depois de mais uma tentativa de repelir a fita branca, o capitão Carlos voltou com uma espada quebrada, lembrando que nunca ouviu falar disso. Então ele caiu, de costas, deslizando para trás no chão e chutando poeira debaixo dele. Cal abriu a boca bruscamente. Enquanto ele gritava de medo, droga saiu de seus dentes. O capitão dos ladrões, sentado no chão, colocou-se apoiado em uma espada próxima. Com a mão estendida, implorou ao inimigo que parasse. Frei ficou distante do homem assustado, imóvel, olhando para ele, e os cadáveres dos bandidos estavam espalhados. Olhando o campo de batalha, os dois assaltantes sobreviventes gritaram de horror. A terrível imagem. O homem, exausto, sentado no chão, colocaram as mãos em suas espadas. Abaixou-se, tossindo, enquanto risadas altas ecoavam. Cal segurava firmemente a empunhadura da espada. Abre a boca com um ar perplexo, percebendo que não havia um forte oponente atacando. Depois disso, o capitão dos ladrões, incluindo que Frei havia esgotado sua mana, indicou-o com o dedo e gritou para seus subordinados agarrarem-no imediatamente, exaustos e traumatizados pelos poderosos ataques. Os bandidos sobreviventes olharam para o mago com preocupação, enquanto o chefe gritava isso. Se não o matassem agora, elas morreriam também. Atrás de Frei, Sônia gritou, confusa, indagando se ele realmente havia esgotado seu mana. E então anunciou decididamente que iria ajudá-lo. E o homem a olhou friamente. Frei ergueu a mão para impedir a ordem da garota. Iluminado pela mágica brilhante, o personagem principal virou-se para Sônia, pedindo-lhe que saia do caminho, porque era perigoso enquanto trabalhava com a outra mão. De repente, com um círculo mágico, as pedras no chão tremeram primeiro, e então começaram a subir no ar. Os assaltantes sobreviventes assistiram, chocados, confusos, eles abrem a boca largamente, horrorizado com as habilidades do mago, esperando um novo ataque poderoso. O capitão Cal tenta se manter firme, em pé, gritou alto, sem entender o que estava acontecendo e por que o chão estava tremendo, sob o pé do ladrão com sapatos de metal. Rachaduras surgiram no chão, divergindo em direções diferentes. Debaixo de todos os bandidos, vingança unida. O camponês começou a desmoronar, na forma de um círculo, e eles gritaram por um terremoto, enquanto Frei os observava calmamente. De repente, rachaduras surgiram, e grandes pedaços de terra começaram a voar, e poeira subiu deles por causa disso. Os bandidos começaram a cair gritando, desaparecendo no meio das ruínas do solo. Os homens gritaram com medo. Agarrando pedaços de terra, gritaram por socorro. O capitão deles também gritou alto, com o olhar assustado, a boca aberta,
Frei segurou a mão no nível do estômago e parecia absolutamente calmo, com os gritos que vinham, enquanto Sônia abria a boca horrorizada. Chocados com o que estava acontecendo, um momento depois, ela notou, surpresa, que era incrível. Enquanto os quatro olhavam para o chão, sem os assaltos, onde está o raio de luz? Concluíram que Independente destruiu todos os oponentes. Sônia olhou imediatamente para o lugar onde só estava Lucas, usando a magia da terra, enterrando todos os mercenários nele. Sônia percebeu que a magia do terremoto que Lucas usou estava cheio da magia de 5 estrelas. Isabela, que segurava a sala de vapor, virou a cabeça, contou a Sônia que Lucas estava a adiar o tempo, usando esses feitiços como distração para usar um ataque de controle depois. Sônia, chocada, relembrava a magia recente. Gritou para Isabela com a pergunta: esta tempestade de flechas de luz foi apenas uma distração? Sônia ficou perplexa, pois era a primeira vez que isso acontecia. Ela já tinha ouvido falar dessa habilidade. Com um duplo lançamento, Isabela sorriu. Ela nunca havia visto algo assim. Até conhecer Lucas. Isabela olhou para Lucas. Lucas observou o fim de sua magia. Seu cabelo voando com a brisa residual. Sônia olhou para Lucas, chocada. São palavras de Isabela, 2 freiras Lucas, Isabela e seu namorado. Sônia e Luther ficaram observando a fumaça subir depois do fim do terremoto. Sônia, naquele momento, percebeu que Lucas era um mago de batalha. O carro de madeira estava de lado. A frente estava completamente destruída e seus restos estavam espalhados no chão. Sônia e Luther ficaram em frente a Lucas e Isabela. Sônia agradeceu a Lucas e se apresentou dizendo seu nome completo. Seu nome era Sônia Aquaride e ela era do reino de Lonoble. Lucas olhou para ela e se apresentou, dizendo seu Ele tentou lembrar nome. onde havia ouvido o sobrenome de Sônia. Sônia se arrepiou com o tratamento informal. Ela gritou e perguntou a Lucas sobre isso. Lucas virou-se totalmente, olhando para Sônia, ele perguntou se ela também havia dito isso. Certo, de repente, Isabela apareceu, interferindo na conversa deles. Ela pediu desculpas, chamando Luke de homem de mau caráter. Então, ela se apresentou. Lucas olhou para ela perguntando o que estava errado. Sônia cobriu o nariz com as mãos, devido ao cheiro vindo de Lucas e Isabela. Quem perguntou a Lucas se ele poderia ser, pelo menos metade tão simpático como com Phoenix? Sônia e Luther ficaram atrás, vendo a briga entre Lucas e Isabela. Sônia, por causa do não conseguia entender quem eram. Eles definitivamente não pareciam sem teto. Ela supôs que fossem um eremita, Luther, vivendo nas montanhas, ao lado de Sônia. Disse entender as origens de Luca. Sendo ele da família Blake, Sônia perguntou se Luther sabia mais sobre eles. Luther se voltou para Sônia e, sorrindo, lhe contou sobre a família Blake, uma das famílias mais fortes que apoiava o Império Cascou. Ao fundo, Lucas e Isabela juravam. Luther continuou falando sobre o líder da família. Isaac Blake, entre os 8 escalões, ele ficou em 7º lugar em todo o Império, e era considerado o 6º mais forte de todos. Sônia, após ouvir Luther, perguntou por que Lucas parecia tão desarrumado. Então, Lucas, agarrando Isabela, que jurava, pela cabeça com uma mão, perguntou a Sônia e a Luther para onde iam. Luther virou-se para Lucas e Isabela e disseram que iriam para a cidade mais próxima. Ouviram que havia uma cidade próxima, chamada Espanhola. Lucas, olhando para Luther, disse que também iriam para lá. Depois disso, ele pediu para acompanhá-los.
Luther lembrou-se, de repente, de algo. Seus olhos se abriram amplamente. Ele virou a cabeça para o lado. Os corpos dos cavaleiros de escolta estavam espalhados no chão. Quase todos os corpos tinham armas presas. Luther agradeceu a Lucas pela ajuda, mas precisavam devolver os corpos dos cavaleiros de escolta. Isso levaria algum tempo. Luther pediu a Lucas que fosse. Lucas virou-se. Luther perguntou se eles iriam enterrar todos os cavaleiros aqui. Luther, atrás dele, explica dizendo que simplesmente não tinham escolha. Não puderam transportar todos para a cidade. Lucas acenou com a mão. Ele iria fazer o que Lutero e Sônia não puderam. Ele mesmo pegou os corpos de todos os cavaleiros. Subitamente voou para o ar. Todos, exceto Isabela, ficaram chocados com isso. Lucas sacudiu a outra mão com telecinesia. Todas as tábuas e diversas peças do carro quebrado saiu do chão instantaneamente. Tudo o que Lucas pegou foi reunido em um carrinho de 2 rodas. Sônia abriu a boca, surpresa. Para ela, pareceu incrível. Lucas caminhou até um carrinho, cheio de corpos de cavaleiros. Atrás, um homem, refém dos bandidos, flutuava no ar. Lucas perguntou a Luther se podiam ir agora. Luther ficou atônito com o que viu, apenas concordando com a proposta de Lucas. Enquanto as freiras, atrás dele, se alegraram. Neste desfecho dos eventos, Lucas e o grupo desceram a montanha. Ao longo da estrada sinuosa que leva à cidade portuária, o carrinho flutuava no ar. Lucas controlava totalmente o voo. Nesse momento, Sônia gritou em choque, indagando a Lucas sobre sua idade. Ela não acreditava que ele tinha 20 anos. Lucas estava deprimido por causa de Sônia, mordendo os lábios. Ela acabara de dizer que o considerava com 30 anos. Lucas, com as mãos nos bolsos, começou a falar sobre a irrelevância da idade, enquanto, olhando para ele Sônia, sem entender suas palavras, perguntou sobre o que ele estava falando. Lucas caminhou à frente com Sônia. Atrás, uma kart com um prisioneiro livre voava lentamente. No final, estavam Luther e as nozes. Lucas lembrou-se dos mercenários. Voltou-se para Sônia, perguntando sobre eles. Estavam esperando por eles. Montar uma emboscada não era tão suspeito. Sônia, acariciando o queixo. Agora que ela lembra, a ela pareceu, disseram que esperaram cerca de 1 mês para capturá-los. Luther interrompeu Sônia, o que fez com que ela se virasse e o olhasse. Ele concluiu, se tivessem esperado por eles 1 mês, então coincidiria com o tempo em que eles partiram. Azul e nobre. Luther fechou os olhos e cruzou os braços. Ele não tinha ideia de quem poderia ser. A família estranha tem muitos aliados e tantos inimigos. Sônia novamente. Ela fixou o olhar no caminho. Ela percebeu que mesmo nessa situação, esses mercenários eram muito habilidosos. Ela lembrou dos mercenários. Muitos foram contratados. A pessoa que cometeu o assassinato deve ser muito poderoso. Sônia inclinou-se um pouco para Lucas, lembrando como, para ele, todos os mercenários eram apenas um mero detalhe. Sônia piscou para Lucas com o olho. Sônia perguntou a Lucas caminhando ao lado dele. Como ele adquiriu tal poder? Lucas olhou para Sônia, ouvindo-a. Fale sobre como ela achava que todos os mágicos eram fracos. Hoje, ela mudou totalmente de opinião. Sônia olhou para Lucas, um pouco envergonhada. Lucas ergueu o dedo indicador, estendeu os lábios e disse a coisa mais óbvia de sempre. Depois da resposta, Sônia parou. Ela assistiu chocada enquanto Lucas continuava a caminhar. Ao pôr do sol, o céu estava pintado de diversas tonalidades de vermelho e amarelo naquele momento. A resposta de Lucas, um esforço,
ressoou no céu. Os eventos nos levam a um porto onde vários navios estavam atracados. 4 homens tentaram empurrar o carrinho. Colocaram os corpos dos cavaleiros no navio. Ao longo da ponte, a freira observou os esforços à margem. Pouco depois disso, 2 freiras vieram chorando para despedir-se de Sônia. Um deles até a abraçou. Uma das freiras subiu no navio, acolhendo o outro Lucas, despedindo-se. Isabela, Lutero, Sônia e a freira ficaram no porto. Olhando para o navio, a vela. Luther voltou-se para Lucas e Isabela. Quem olhava para o navio à distância? Lutando em sua cabeça, e colocou a mão esquerda no peito. Ele agradeceu a Lucas. Graças a eles, os cavaleiros poderão voltar para suas famílias. Lucas sorriu levemente, feliz por poder ajudar. Isabel se curvaria para Sônia. Lucas apenas se viraria. Despedindo-se, desejou-lhes uma boa viagem. De repente, Sônia correu até Lucas e agarrou sua mão. Lucas olhou para ela, perguntando o que estava errado. Sônia desviou o olhar. E então, ela pediu a Lucas que a deixasse agradecer-lhe. Lucas fechou os olhos e sorriu, dizendo que tudo estava bem. Não havia necessidade de agradecê-lo. Afinal, eles devem ajudar-se mutuamente. Luther assentiu com a cabeça, em concordância com as palavras de Sônia. Ele perguntou a Lucas sobre isso. Se eles fossem embora assim, sem mais, a família constrangida perderia a face. Lucas coçou a cabeça, pensativo. Então, ele olhou para Isabela. Isabela sorriu e assentiu. A voz de Lucas ecoou pela cidade. Ele disse que não se importaria de tomar um lanche. Ele contou sobre Eles faziam salsichas muito saborosas. Lucas levou todos ao bar. Ele e Isabela haviam ido mais cedo. Sônia e o outro ficaram um pouco chocados com o interior do bar. Sônia cobriu o nariz com um lenço. Por causa do cheiro, os mercenários fumaram charutos. Beberam e conversaram nas mesas. Este lugar não era adequado para um aristocrata. Lucas virou-se para Luther e disse que este restaurante sujo e desarrumado é o melhor lugar. Lucas virou-se para a voz do barman, indagando se o restaurante era realmente sujo e desorganizado. O barman entregou o pedido e o cliente está na mão dele. Ele fechou um olho e disse isso. Lucas parecia um vagabundo. Ainda assim, ele voltou vivo. O barman se alegrou ao vê-lo. Lucas sorriu com as palavras. Lucas se aproximou do barman, voltar-se e apontou para outra pessoa que sobreviveu. Os olhos fechados do barman abriram-se de repente, seu filho apoiado em seu quadril. Bela olhou para o pai. O que o barman tinha nas mãos caiu. Kajani e o barman ficaram em frente um ao outro. O barman tremeu todo, estendendo as mãos para o filho. O pai bandou as mãos de Kajani. O pai sentou no chão, diante do chorando Kajani. Lucas ficou no balcão e disse que, após a primeira assistência, o Kajaj estava bem. Jane precisaria descansar por alguns dias. Mas o pai não precisava se preocupar com isso. Jane tremia e chorava. Ele foi tomado como refém, guardando uma mãe e filha. O pai colocou a mão no rosto do filho. Ambos choraram de alegria no encontro. Lucas desconhecia o talento do mercenário. Kajani, mas como pessoa, ele não era tão mimado quanto o pai. Os lábios de Kajani tremeram. Ele contou que lamentava o que fez todos os dias. Ele estava muito arrependido. Que ele gritou para o pai e fugiu. Isabela ouviu com um sorriso no rosto, enquanto o pai dela se alegrava. O importante era que o filho voltou vivo. Isabela cobriu a boca. Abaixou-se para Lucas e perguntou como ele sabia de Kajani. Era filho do dono deste restaurante. Lucas simplesmente disse que eles eram parecidos. Lucas observando o pai e o filho se alegrando.
Voltou-se para Isabela, chamando-a de Balão, mas surpreendentemente talentoso em magia curativa. O cabelo de Isabela começou a flutuar no ar. Ela olhou para Lucas com fúria, indagando quem ele chamou de Balaste. Mas Lucas não recuou em suas palavras e chamou-a novamente de Baluarte. Isabela tremeu de raiva e vergonha. Lucas avançou e falou com o barman. A empresa inteira de Lucas estava perto do balcão. Lucas falou ao barman. Eles vieram para ficar com a empresa, mas o restaurante já estava cheio. Luther elogiou este restaurante por ter muitos clientes. Lucas olhou para Luther. Quem sugeriu procurar outro lugar? Enquanto Lucas elogiava as salsichas do estabelecimento, o dono do restaurante tremeu e riu. O barman gritou. Assustou todos os mercenários na sala. Eles deixaram cair as latas de cerveja. Os outros cuspiram tudo o que tinham na boca. Com medo, o barman olhou para os clientes. Indignado, perguntou-lhes se tivessem ouvido a notícia do encerramento. O barman se aproximou da mesa e começou a jogar fora todas as mesas. Os visitantes começaram a se indignar. A essa hora tão cedo. Mas o barman mandou-os calarem-se. O barman expulsou todos os clientes, dizendo que não aceitaria o dinheiro deles. Então, eles devem sair o mais rápido possível. A porta do restaurante está fechada. E então, o barman trancou. Um cartaz com a frase fechado pendia na porta. O barman virou e abriu os braços. Ele perguntou a Lucas, quem estava olhando para o restaurante destruído, o que ele estava falando, porque não havia ninguém no restaurante. Lucas riu após o ocorrido. Ao contrário, Luther e Sônia estavam deprimidos. O barman disse que prepararia tudo para que pudessem se sentar com calma. Isabela olhou para Lucas e aceitou a oferta do barman. A lua iluminou o aposento. Passando pela janela de malha, Sônia estava tomando banho. O vapor do banho subiu. Enchendo todo o quarto, Sônia ergueu a mão. Enviando adiante, ela parecia se imaginar como uma mágica. Sobriedade e tristeza se refletiam em seu rosto. Na mesa, havia uma cesta de pão e pratos com mamelões e carne. Luther e Isabela olharam, surpreendidos com os pratos na mesa. O barman trouxe mais carne, com frutas. Lucas, vestido com uma camisa azul, com pão e salsichas cheios. Isabel olhou para ele chocada com a comida na boca. Lucas ouviu passos e olhou para as escadas. E viu Sônia descendo. Lucas ergueu a xícara. Ele disse que não esperou por isso. E já havia começado a jantar. Isabel olhou para Lucas com ciúmes, após suas palavras. Sônia ficou surpresa com as palavras dele. Ela ficou em frente a Lucas, de regata roxa. Com uma capa azul por cima, Lucas olhou para ela e perguntou se estava tudo bem. Porque todo o rosto dela estava vermelho. Sônia puxa uma cadeira. Disse que Lucas se tornou mais corajoso. Ao lavar toda a sujeira, de repente Sônia torceu o tornozelo. A capa dela voou e ela caiu. Mas Lucas conseguiu segurá-la, ao segurar seus braços e evitá-la de cair. Sônia ficou preocupada. Ela abriu a boca, sem saber o que dizer. Lucas olhou para o teto. De repente, ele olhou para a mão de Sônia, cobrindo-se de cicatrizes. Ele perguntou que tipo de feridas eram. Sônia afastou a mão de Lucas. Ela agarrou os ombros, envergonhada das marcas, mas as palavras de Lucas a fizeram abrir os olhos. Ele chamou essas cicatrizes de cobertas. Lucas estendeu a mão, apontando para ela. Essas eram as marcas do esforço que ele viu. Sônia enrubesceu. E ela olhou para Lucas, chocada.
Isabela ergueu a mão para acalmar Sônia. Isabela se virou para Sônia com cuidado. Quem pegou seu manto azul? Indagando qual era o destino final dela. Sônia respondeu, ao dizer que ia para a família de Jun. Lucas e Isabela lembraram-se de alguém e olharam para Sônia ao mesmo tempo. Imaginam a figura de Pierre acima de suas cabeças. Lucas lembrou de Pierre cobrindo os olhos. Falou sobre a sogra do clã aquariano. Ele não sabia se ela era adequada para ele, mas rumores sobre os notáveis cavaleiros. Quem saiu dali o tranquilizou. Isabela apontou para Sônia. E perceberam que ela era filha do aquariano. Enquanto Lucas gritava em choque sobre o casamento, a família se surpreendeu. Sônia, congelada, apontou para si mesma. Luther, olhando para Lucas e Isabela, perguntou se conheciam Pierre. Isabela apontou para Lucas, que nunca parou de comer. Contou, Lucas e Pierre eram alunos da mesma academia. Pierre era também amigo deles. Eles ouviram sobre o casamento dele. Lucas parou de comer e perguntou se Sônia era a noiva de Pierre. Sônia ficou em silêncio, apenas olhando para Lucas. Lucas fechou os olhos e inclinou levemente a cabeça. A voz de Lucas ecoou pelo restaurante, chamando Pierre de sortudo. Lucas e Isabela ficaram em frente ao grupo de Sônia. Todos estavam na praça da cidade. Isabela passou um pouco à frente e desejou a Sônia uma boa viagem. Sônia se voltou para Lucas, que a olhou. Sônia, cujo rosto ficou um pouco vermelho, sugeriu que Lucas visitasse a família de Jun. Depois de concluir seus afazeres, Lucas olhou para Isabela depois. Ele se virou e disse que talvez eles entrassem. Isabela olhou para Lucas sem entender. Sônia sorriu às palavras dele. Ela o aguardará, caminhando pela densa floresta das montanhas da Espanha. Isabela percebeu que a senhorita Sônia gostava de pessoas dignas de nascimento nobre. Lucas olhava para Isabela enquanto ela subia. Perguntou sobre o azar de Pierre, que o acompanhou toda a vida. Isabela estreitou os olhos e negou suas palavras. Lucas, subindo, virou-se para Isabela, perguntando o que estava errado com o rosto dela, como se tivesse engolido um inseto. Neste momento, Lucas percebeu que se uma garota gosta tanto de algo, que ela não conseguia se controlar, a sua inventividade começou a desaparecer. Lucas parou, disse para Isabela atrás dele que haviam chegado. Lucas, Isabela, olhou para a enorme montanha à distância, que abrigava a entrada para o castelo de Schweizer. Isabel abriu a boca e seus olhos se alargaram de surpresa. Dragões voavam em volta da montanha. Esta enorme montanha era chamada Drake, e tudo por causa dos Drakes que moravam Criaturas aqui. Parecidas com dragões e com asas de morcego voavam, fazendo um rugido alto. Eles são os maiores predadores do mundo dos monstros. Isabel tremeu de medo. Ela levantou as mãos e perguntou a Lucas se precisassem lutar contra essas criaturas. Esses eram os mais fortes do mundo dos monstros. Lucas apontou para o chão, perguntando se era tudo o que ela faria. Lucas apontou para o chão, enquanto Isabela abria a boca assustada. A enorme pegada do Rei Drake estava bem à frente deles. O Drake King era dezenas de vezes maior que o normal. Isabela caiu aterrorizada. Seu corpo tremeu. Ela olhou com medo para a trilha deixada pelo Rei Drake. Ela nunca ouvira falar de dragões tão enormes. Lucas ficou ao lado dela, colocando uma mão no lado, pedindo a Isabela que se acalme, porque estavam nas montanhas da Espanha. Mana começou a se acumular na mão de Lucas. A única verdade nestas montanhas era uma: não importa o que aconteça,
Não há nada de estranho. É por isso que são chamadas as montanhas do inferno. Lucas apontou a mão com um mana coletado em direção a ela. Um sopro de vento mandou Isabela voando em direção a ela. Um enorme ogro vermelho com 3 olhos. Um segundo depois, ele acertou a árvore que usava como clube, onde Lucas estava. E a Sabel, que acabara de ficar. Lucas pulou para trás rapidamente. Evitando o golpe, Isabela se reorganizou no ar e escorregou no chão, tentando parar. Bela ergueu a cabeça, prestes a repreender Lucas. Mas parou. Viu um enorme ogro segurando uma árvore. E Lucas está em pé, oposto a ele. Isabela gritou ao reconhecer o monstro como um ogro. Lucas estreitou os olhos para o ogro. Era muito perigoso lutar contra ele. Vendo o ogro com 3 olhos e pele vermelha, Lucas percebeu ser um mutante. Lucas sorriu, lembrando das palavras do dono do restaurante. Quem disse que mutantes moram nesta cadeia de montanhas? O ogro virou a cabeça para Isabela, saliva fluindo incessantemente de sua boca. O ogro segurando uma enorme árvore. Correu direto em direção à Ceilândia. Isabela conjura um feitiço com as mãos. Isabel estendeu os braços, formando uma bola de fogo sobre a cabeça e nas mãos. Depois da colisão da bola de fogo com o ogro voou, deixando explosões. Isabel também foi levada pela onda de choque. Lucas, cujo rosto era iluminado por várias explosões, viu a habilidade de Isabela em magia. Notando um enorme aumento de força, fogo misturado com fumaça ao redor do corpo do ogro. Desenvolveu-se da rachadura criada no fogo. Um olho púrpura brilhante do ogro apareceu. O ogro, com as mãos em punho, segurava seus punhos. O rugido dele espalhou o fogo e a fumaça ao redor. Isabela pegou a cabeça. Ela desesperou com a fraqueza de sua magia, porque o ogro nem sequer titubeou. Lucas, que ficou de lado, percebeu que Isabela. Ela não percebeu o aumento de sua força. Lucas começou a se aproximar de Isabela, falando sobre a resistência do ogro à magia de fogo. Pós-mutação, talvez fosse culpa do Drake. Isabela percebeu enquanto ela exclamava sobre a evolução do ogro. Isabela e Lucas olharam para o ogro que se aproximava. Isabela perguntou o que fariam depois. Lucas começou a formar gelo se o fogo não ajudasse. Então, o gelo os ajudaria. Círculos mágicos surgiram no céu acima de sua mão, de onde se formaram gelo em forma de pedaços. Isabel abraçou-se por causa do frio que a fez tremer. 2 pequenas lâminas de gelo surgiram no ar. Sentiu-se como se a estação tivesse mudado. Lucas levantou a mão. 2 lâminas de gelo pairavam acima. Isabela olhou para Lucas. Ele a lembrava muito de Lucas Stroman. Luke estendeu a mão. Depois disso, 2 lâminas de gelo voaram instantaneamente para os ogros. 2 lâminas atingiram o ogro, uma na cabeça, o outro atingiu o torso, arrancando o ogro do chão. Isabela abraçou-se com um braço, assistindo, em admiração, às ações de Lucas em frente a ela. Mas instantaneamente, os rostos de Isabela e Lucas, as expressões foram distorcidas por um gesto de medo. Surpresa! O ogro, com pedaços de gelo na cabeça e torso, agarrou o chão com ambas as mãos, quebrando o solo, fazendo Lucas e Isabela saltarem. Isabela olhou para o ogro, sem acreditar no que viu. O ogro virou a cabeça, olhando para Isabela. Mesmo um golpe de uma poderosa lança de gelo não atravessou a pele impenetrável do monstro. Como resultado, 2 lanças ficaram presas na pele dele. Lucas e Isabela fugiram.
olhando para o ogro atrás de si. Quem está quebrando árvores para criar um caminho para si? Lucas percebeu a força desse monstro. Isabela ergueu a mão. E 3 bolas de fogo começaram a se formar sob sua palma aberta. Instantaneamente, 3 bolas de fogo atingiram a cabeça do ogro, causava pequenas explosões. O ogro rugiu, espalhando fogo em seu rosto. O monstro parou. Ele tentava encontrar Isabela e Lucas, que desapareceu no meio da estrada. O ogro olhou ao redor, tentando achar Lucas e Isabela. Lucas e Isabela se esconderam em um pequeno abrigo. Estavam conversando entre si. Lucas, apoiado em uma colina atrás dele, elogiou o mutante cuja evolução havia dotado. Não apenas com características distintivas, mas também pele e esqueleto mais fortes que aço. E sem falha alguma. Isabela gritou para Lucas, lembrando-lhe que ele não era o melhor. Agora, momento de admiração. Isabel se voltou para Lucas, oferecendo um ataque com fogo. Sendo o monstro tão denso, então focar no fogo seria mais eficaz. Lucas ergueu a cabeça e olhou para Isabela, lembrando o da pele do monstro. Isso era resistente ao fogo. Isabela bateu o punho no punho e perguntou: Lucas poderia ter usado um terremoto para enterrar o ogro. Lucas levantou a mão de maneira estranha, falando sobre a imprudência dessa ideia. O ogro derrubou muitas árvores. E no momento, acertando com ambas as mãos. Neste momento, ele quebrou mais uma. Lucas estava contando para Isabela que tal magia caótica é um terremoto. Atrairia a atenção de todos os dragões da área. Eles deveriam ter sido mais cuidadosos e prudentes. Mas a campanha, por causa do ogro, agora já está bastante barulhento aqui. Lucas começou a se levantar lentamente. Ele iria usar a estratégia mais eficaz. Isabela, sentada em um morro, apoiava-se. Perguntou qual estratégia ele estava pensando. O ogro vermelho virou-se para a voz de Lucas. Quem o chamou de amigo, Lucas? Lucas ergueu a mão, criando muitas lâminas de gelo acima dele. Isabela abraçou-se. Por causa do frio, Isabela se voltou para Lucas. Tremendo todo, ela perguntou por que ele usou lanças de gelo novamente. Se fossem inúteis, Lucas respondeu que só com dedicação o sucesso seria alcançado. Bela exalou. Ela estreitou os olhos e perguntou o que as palavras dele significavam. Lucas apontou para o ogro. Todas as lâminas de gelo acima de Lucas alinharam-se. Todas as lâminas de gelo apontavam para o ogro. Frente a Lucas e Isabela, o ogro rugiu novamente, abrindo a boca. Ele correu em direção a Lucas, olhando para o ogro que se aproximava. Lucas, com a mão erguida, gritando para o ogro que não gritasse. E ser mais moderado. Lucas estendeu a mão com 2 dedos erguidos, como se atirasse de uma pistola. Lucas lançou a primeira lança de gelo no ogro. A lança de gelo atravessou o terceiro olho na testa do monstro. Mas o ogro não parou, continuando a correr para Lucas, enquanto o monstro se aproximava. Lucas estendeu os braços para os lados e gritou para Lucas sobre a inutilidade das lanças. Ela se virou para Lucas, com medo no rosto, pedindo que ele usasse outro tipo de magia. Mas Lucas gritou para ela, dizendo a ela para calar a boca porque estava concentrado. Lucas fechou um olho, aimando a mão como se fosse uma pistola. Mais 2 lâminas de gelo atravessaram o terceiro olho do ogro, enquanto o monstro corria em direção a Lucas. Ele lançou a 4ª lança, que atingiu o fim da 3ª lança. O ogro continuou agitando os braços para acelerar. Lucas lançou mais uma lança de gelo, que escondeu no fim do 4º. Depois de ser atingido por mais 2 lanças, o monstro parou
e seu corpo começou a inclinar-se. Apenas uma lança de gelo restou acima de Lucas. Ele ficou de pé, braço estendido, preparado para acabar com o monstro. A oitava lança de gelo voou em direção ao ogro. Quem caiu de joelhos, pedaços de gelo espalharam-se. Depois de ser atingido pela oitava lança de gelo, as lanças de gelo atravessaram a cabeça do monstro, e sangue começou a sair da boca do monstro. Isabela viu tudo em choque. A boca dela aberta. Lucas colocou o dedo na boca e exalou. O corpo do ogro começou a cair de costas. Logo, Lucas e Isabela ficou em frente ao corpo de um ogro caído, que levantou uma grande quantidade de poeira após sua queda. Lucas apontou para o corpo do ogro, dando a sua exemplo do que suas palavras sobre diligência significavam. No começo, de repente, os gritos das criaturas. Isabel e Lucas se viraram. E, olhe, um grande bando de dragões voava diretamente em sua direção. Os Dracs abanaram as asas e continuaram a rugir. Lucas amaldiçoou ao ver os Dracs chegarem, devido ao barulho do ogro. Um dos Dracs abriu a boca amplamente. Emitindo um grito alto, Isabela olhou para cima com medo. Lucas disse que não havia tempo para se aborrecer. Nesta jornada, o fogo ardeu, queimando e derrubando árvores. O Drake no céu atacou Lucas e Isabela. Com o fogo na respiração, Lucas ergueu a mão e usou magia de barreira para se proteger do fogo. Ao lado, vários corpos de Drake estavam no chão. As cabeças deles foram perfuradas por lanças de gelo. Isabela e Lucas fugiram,